dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson. Hoje com a regra 2. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Mas antes de começar o vídeo, eu queria dizer o seguinte, que embora ele faça várias menções de passagens bíblicas, o comentário que ele vai fazer e que eu vou fazer do entendimento dos comentários dele não tem nenhum cunho religioso, porque o meu objetivo aqui é analisar a regra de acordo com um enfoque filosófico e psicológico. Bom, o Jordan Peterson começa o capítulo com uma estatística estarrecedora. Dos remédios que são prescritos à população, apenas 1/3 dos pacientes tomam o remédio de acordo com a prescrição direitinho. E, ao mesmo tempo, os pacientes, os clientes dele, quando tem bichos de estimação e os bichos estão doentes, todos eles dão os remédios adequadamente aos bichos de estimação. O Jordan Peterson atribui isso a uma vergonha individual que o ser humano tem de si mesmo, e aí durante o capítulo ele vai destrinchando essa vergonha, as causas, inclusive entrando em passagens bíblicas. Uma coisa curiosíssima que ele conta é que inclusive pacientes que têm transplante de rim deixam de tomar os remédios. Então você tem um problema renal, aí você tem uma possibilidade de se ver livre da diálise, você consegue o rim, né, o transplante, que já é uma coisa difícil, e simplesmente o remédio contra a rejeição deixa de fazer efeito simplesmente porque você não toma. É estarrecedor isso. E ele prossegue falando que antes do avanço da ciência, a nossa experiência de vida era toda mensurada em sentimentos e vivências do dia a dia mesmo, né? E ele fala que por esse motivo a dor emocional recebia tanta importância quanto as dores físicas, as dores de causas físicas, e que por esse motivo Jordan Peterson considera essas sensações subjetivas tão ou mais importantes que os elementos físicos e químicos que constituem a nossa vida. A respeito desses conceitos de causa e ordem, o Jordan Peterson ressalta ainda que os dois têm tanto qualidades positivas quanto qualidades negativas. É aquilo que a gente já falou no outro vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima. O caos está aqui, dentro dele tem um pedacinho de ordem, aquele símbolo yin e yang. E do outro lado está a ordem, onde dentro dele também tem um pedacinho de caos. Nós temos uma tendência a interpretar essas palavras hoje em dia, caos e ordem, caos sempre como uma coisa negativa e ordem sempre como uma coisa positiva. Só que não é bem assim, porque o próprio Aristóteles, o filósofo grego, já dizia: a virtude está no meio. E para dar o exemplo disso que eu vou falar, eu vou ler duas passagens que me chamaram muita atenção nesse capítulo. Eu botei os óculos aqui porque eu estou ficando velho, de perto eu não enxergo sem eles. É o seguinte: a ordem é a tribo, a religião, o coração, o lar e o país. É a sala de estar seguro e reconfortante em que a lareira crepita e as crianças brincam. É a bandeira da pátria. Meio esquecida hoje em dia, né? Não sei porquê. É o valor da moeda. A ordem é o chão sob seus pés e seus planos para o dia. É a grandeza da tradição, as fileiras de carteiras em uma sala de aula, os trens que partem na hora, o calendário e o relógio. Mas a ordem é, às vezes, a tirania e o entorpecimento também, quando as demandas por certeza, uniformidade e pureza ficam muito unilaterais. O caos é o fundo do oceano aonde Pinóquio foi para resgatar seu pai do monstro, o dragão baleia que soltava fogo. Aí vem a parte interessante, que prova que um pouco de caos é necessário na nossa vida.
Aquela viagem à escuridão e ao resgate é a coisa mais difícil que um fantoche deve fazer se quiser ser uma pessoa de verdade. Se ele quiser escapar das tentações do engano, da encenação, da vitimização, do prazer impulsivo e da servidão totalitária. Se ele quiser assumir seu lugar como um genuíno ser no mundo. Interessante, né? O psicólogo associa a ordem a tudo que é conhecido, ordenado, e ao caos, e aí associa o caos a tudo que é desconhecido, inovador, inexplorado. E por último, ele associa também a ordem ao masculino e o caos ao feminino. Mas não tem, como eu falei antes, não tem nenhuma intenção de denegrir o feminino, nem de exaltar excessivamente o masculino. E ele ressalta também no capítulo que isso, longe de ser uma construção social, né? Como eu já falei antes, expressão que hoje em dia está muito na moda, longe disso ser uma construção social, isso é uma coisa biológica, porque a divisão por sexos existe desde lá do tempo das lagostas, como a gente viu no vídeo passado. Além do sentido religioso que as passagens bíblicas evocam, Jordan Peterson ressalta que Adão e Eva eram um par, né, de pessoas totalmente inconscientes de si mesma, e que ao comerem do fruto proibido, né, como conta a história da criação do Jardim do Éden, em Gênesis 1, se não me engano, quando eles comeram a fruta, eles despertaram, eles criaram essa autoconsciência. E o primeiro sentimento deles foi justamente vergonha. Vergonha por estarem nus. Mas aqui a nudez não tem um significado sexual, ela tem um significado metafórico de... como é que eu vou dizer? De conhecimento da própria fragilidade, tanto corpórea quanto emocional. E essa autoconsciência e esse sentimento de vergonha foi o que causou em Adão a vontade de se esconder, quando Deus o chamou para caminhar, e ele disse, estou com vergonha, e não quis caminhar com Deus. Com isso, Adão validou o sentimento de que podemos nos auto-infligir esses castigos e essa vergonha desnecessária. Essa é justamente a causa que Jordan Peterson aponta como a causa de nós cuidarmos tão bem do outro, dos nossos animais de estimação, por exemplo, e não cuidarmos bem de nós mesmos. Jordan Peterson destaca, como ele já havia feito na primeira regra, que a responsabilidade pela mudança, se não toda, mas em grande parte, está dentro de nós mesmos. E com isso, ele trava uma verdadeira guerra contra a cultura de depreciação e de autodepreciação que está muito na moda hoje. Coisas que os ambientalistas, por exemplo, adoram falar. O homem é o vírus do planeta Terra. O homem está destruindo o planeta Terra. Esse tipo de coisa que hoje em dia está muito na moda. Peterson vai muito contra isso, reafirmando com força que nós somos sim merecedores de autocuidado, porque temos dentro de nós uma centelha divina. Embora não sejamos deuses, estamos longe disso, mas temos dentro de nós a centelha divina. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Prosseguindo, Jordan Peterson deixa bem claro que não é virtuoso nós aceitarmos passivamente o bullying, nem quando o bullying vem de nós mesmos. E que é muito melhor para um relacionamento se as duas partes são fortes. E com isso nós chegamos a uma parte que me tocou assim profundamente, que há algo milagroso em se recusar a viver no inferno e fazer o que tem que ser feito. Jordan Peterson conclui a regra enfatizando mais uma vez que é sim nossa obrigação cuidar dos outros, mas que a gente não consegue fazer isso se a gente não conseguir se cuidar também. E para isso, eu me lembrei, ele não fala no livro, mas eu me lembrei, metaforicamente, aliás, metaforicamente não, talvez até na vida real mesmo, denotativamente, seja por isso.
que quando você está viajando de avião e tem aquele aviso que quando cair as máscaras de oxigênio, você coloca primeiro em você e depois no outro. Porque se você não se ajuda, como é que você vai fazer para ajudar o outro? E outra coisa que ele não cita no capítulo, mas da qual eu também me lembrei, foi do próprio mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira coisa, é a grande coisa, é a primeira. Mas a segunda é logo, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não se ama, não se cuida, que amor e que cuidado a gente vai transmitir para os outros, não é isso? E com isso, então, a gente chega no final da regra 2. Cuide de você mesmo, assim como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Espero vocês no próximo vídeo e aguardo os comentários, as sugestões, as críticas de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.